Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado de coração por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje é para o encontro num sabadão muito especial, porque graças a todos vocês estão tornando o nosso portal mais conhecido, chegando a mais lugares, mais respeitado e reunindo também meios materiais. Hoje está sendo possível ir para as ruas com uma equipe de TV para a gente fazer algumas matérias, colher alguns depoimentos, trazer alguns fatos para a reflexão crítica das pessoas que nos assistem e ajudar também nesse processo que a gente vai enfrentar aí nesse ano de 2026. Graças a vocês, está sendo possível a gente sonhar um pouco mais alto nas nossas lutas, né? Em breve nós teremos também um podcast aqui no nosso Portal do José, graças a essas iniciativas e esses apoios também. Então vai ter muita coisa interessante aí nesse processo, vamos precisar ajudar mais pessoas também, que estão em outros estados, a terem também visibilidade, força, chegarem no Congresso Nacional, porque a gente vai precisar de fazer enfrentamentos muito importantes, né? Então é isso aí, eu queria dar essa notícia aqui na abertura do nosso portal e fazer o agradecimento a todos vocês. E se você está chegando agora, se inscreva também, conheça o nosso portal, veja sempre no primeiro comentário, lá tem o abaixo assinado que eu me referi e tem também o link para você participar fazendo a sua doação aqui para a gente dar uma embalada ainda maior, né? E em breve vocês terão aqui as imagens, terão aqui o que eu vou fazer nas ruas aqui do Rio de Janeiro, em várias cidades, e se puder em outras cidades também, né? Entrevistas muito interessantes, então vamos ter aqui uma coisa muito legal no nosso portal, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, nunca se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, dar seu joinha, porque também são formas de você impulsionar o nosso portal, tá legal? Então, vamos seguir em frente, que hoje tem muita coisa interessante. E hoje eu quero começar com isso aqui. Quase um mês após promessa, Mário Frias não divulga contas de Dark Horse. Gente, essa gente... Olha, por isso que muitas pessoas classificam alguns seres humanos como ratos, né? Porque o rato é um bicho veloz, né? Um bicho que escuta barulhinho, ele consegue roer o queijo, consegue roer as coisas dos outros, e no mínimo barulhinho ele desaparece. Então, a comparação não é de todo ruim, não. Exceto para o rato, né? Para o roedor. Porque o roedor, às vezes, ele olha para um ser humano e fala assim, olha, isso aí eu prefiro ser rato mesmo. O rato está na condição muito mais digna, né? Mas eles estão esboçando aí apresentar algumas coisas. Ontem a tal empresa GoUp fez publicação em alguns jornais, publicação não, disse para alguns jornais que teria gasto X, Y, Z, mas não detalhou absolutamente nada. Isso aí, enfim, e nada é a mesma coisa. E hoje, nesse sabadão, vou trazer mais informações para vocês daquele processo, né? Do siga o dinheiro. Porque para seguir o dinheiro, basta seguir o Dudu Bananinha, porque ele é o operador financeiro do clã Bolsonaro lá fora, né? Aqui dentro é o Flávio Rachadinha e lá fora o Dudu Bananinha. Que dupla, hein, gente? Também a educação que eles tiveram em casa, né? Então, que essa matéria aqui da agência pública. Eduardo Bolsonaro e Goap procurar empresa da Hungria para pagamentos do Dark Horse. Gente, é uma lavanderia internacional, né? São os mendigos internacionais. Já vão para o Bahrein, e vão para os Emirados Árabes, e vão para a Hungria, e vão para a Holanda, e para os Estados Unidos, e Delaware. Gente, é um negócio impressionante. É óbvio que essa gente não vai ter condição de mostrar todo o balanço dessa história sem demonstrar que houve gente se dando muito bem nessa história, que fizeram uma caderneta de poupança, né? Fizeram um fundo garantidor das falcatruas do clã Bolsonaro. Então essa matéria aqui da agência pública, eu vou colocar no primeiro link também, junto com os outros comentários que a gente coloca aqui no nosso portal, né? E aí, gente, olha só. Eu já tinha olhado o site dessa GoUp, a empresa laranja de fazer filme, né? A única empresa laranja de fazer filme no planeta, enfim. E quando eu olhei a primeira vez, eles tinham apenas essa página aqui, que você vai percorrendo a página, arrasta a página para cima e para baixo, né? Aí você clica em cima dos troços aqui, ó. Não aparece, eu estou clicando aqui, tá? Não abre absolutamente nada. Nada. É uma página fake, né? Isso foi a semana passada. E aí agora, gente, eles colocaram aqui uma série de produções, né? O título em cima é Outras Produções. Eu falei, puxa vida, que injustiça que nós fizemos com essa gente. Eles têm outras produções. Aí você clica nas outras produções, aí de fato, né? Aparece aqui
outras produções, ficha técnica das outras produções. Só que essas outras produções não tem nada a ver com a Dona Karina e não tem nada a ver com a GoApp. Simplesmente eles fazem link para outras produções de filme, que não tem nada a ver com eles, para engabelar o trouxa que entra aqui na página deles e fala assim, não, realmente, olha, tem muita coisa que eles estão fazendo. Então, gente, só piora a situação na lavanderia, né? Só piora. Então, essa Karina, ontem na nossa live que eu fiz com o Tony de Paula, ele frisou e concordou comigo que o caso é proteger essa laranja, né? Essa laranja aí tem que ter uma segurança especial, ela tem que estar num programa, porque ela é um poço de informações da quadrilha Bolsonaro. Bolsonaro teve piora considerável nas crises de soluço, diz relatório. Gente, é que está acabando aquele prazo de 90 dias para a criatura ficar na prisão domiciliar e, uma vez restabelecido, voltar para o complexo da Papuda. Aí o que acontece? Como a data está chegando, né? Isso era absolutamente previsível. Ele ia começar a ter crise de soluço, ia ficar malzinho, ia ter problema no ombro, ia ficar no furúnculo, ia uma praga total, né? Se estiver sofrendo tudo isso, é aquilo que a gente pode dizer que é uma espécie de castigo divino, né? Pelo mal que ele fez ao povo brasileiro. Agora, o que impressiona no comportamento do bolsonarismo é o uso da desgraça própria, né? Da situação moribúndica que alguns vivenciam em alguns momentos para exploração política. E agora, mais recente, é desse ser aqui, né? Seu Gustavo Bandido. Seu Gustavo Bandido tá lá, fez uma cirurgia por obstrução intestinal, né? Quer dizer, eles guardam muita coisa dentro deles, aí, enfim, não consegue sair, e aí tem que acabam tendo que fazer cirurgias, né? E expõe isso, né, gente? Um negócio que virou moda agora. Nossa, já pensou, gente, se toda campanha política agora, todo político for para o hospital mostrar as suas aberrações? Eu até me esqueci, né? Recentemente a gente teve o Magno Malte, né? Que andou agredindo a enfermeira, também postou foto todo remendado. É um negócio pavoroso. Outro dia o Magno Malte tomou a surra, né? Do Blindex, do hotel que ele estava, o Blindex. Sabe, se vocês sabem como é que é Blindex, é um troço temperamental, né? Vidro temperado, né? A Magnum Malte deve ter feito alguma coisa contra o Blindex. O Blindex desferiu ali uma pancada, né? Nos olhos do Magnum Malte, né? Então, enfim, ele é uma figura com esse troço aí. O Dudu Bananinha, já mostrei ontem para vocês esse delírio dele. Ele dizendo, e o Moraes perdeu mais um. Gente, o ministro Alexandre de Moraes está com o mesmo batimento cardíaco durante esse processo todo. Essa gente, inclusive tem pessoas que entram aqui no nosso portal, ainda estão fazendo ameaça, gente. Ameaça, assim, inclusive para mim, né? Olha, você vai ver, vai ter uma hora que esse troço vai mudar. Olha, a batata do Alexandre de Moraes está ficando quente. Só que essas criaturas todas estão muito mais perto da cadeia, né, do que qualquer outra coisa que a vã filosofia poderia imaginar. E aí é o seguinte, por que esses caras que seguem o bolsonarismo, que viram uma seita, né, por que eles ficam adoentados? Porque eles ficam assistindo isso aqui, ó. Mais um dia muito ruim para o Moraes. Justiça da Itália absolve Zambelli e critica acúmulo de funções. Mais um dia ruim para o Moraes. Aí o que foi triste ontem em relação a esse fato aí foi ver um debate na Globo News, gente. Foi um negócio asqueroso, aquele Joel e o Demétrio Magnoli, né? Eles dando razão, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, enfim, não podia ser a última instância, como é que pode o juiz ser a vítima e ser o julgador, reproduzindo esse discurso todo, ignorando, gente, que a própria lei brasileira, ela não permite que você dê causa ao impedimento do juiz, fazendo algum tipo de ameaça ao juiz, você criando animosidade com o juiz, brigando com o juiz, justamente para esse juiz não ser o julgador da causa. Reclamam que não tinham duas instâncias. Ora, gente, mas o Supremo Tribunal Federal é a última instância, é a regra do jogo. Agora, se a Suprema Corte da Itália não entendeu isso, entende que está fazendo alguma crítica ao nosso sistema, olha, problema deles. E os daqui de dentro, que estão fazendo essa reclamação, esse mimimi, olha, gente, só tem uma solução, é mudar a legislação inteira do nosso país, fazer uma reforma constitucional e tirar poderes da Suprema Corte brasileira, tirar poderes de, inclusive, julgar criminosos de alto escalão, né, no campo da política. Então é o seguinte, eu vou ficar resmungando para todo lado, mas não vai adiantar absolutamente nada.
Aí é o seguinte, o portal lá do Rio Grande do Sul, o portal RS News, fez aqui uma lembrança de como anda o senhor Sérgio Moro, né? O que ele andava dizendo e como ele está hoje. Vou ver se dá para pegar aqui. Infelizmente não dá para ampliar muito aqui a imagem, mas eu acho que dá para pegar assim. Vamos ver se dá para a gente acompanhar a metamorfose da figura sem caráter, né? Vamos lá, o que dizia essa criatura? Na primeira parte, todos nós vamos concordar. Depois, na segunda parte, nós vamos ver a comprovação do mau caratismo, né? Olha o que a criatura falava antes. Vendo que, no fundo, aquela promessa que ele tinha... Só que ficou um pouquinho alto aqui, né? Ficou muito alto aqui, gente. Deixa eu só abaixar um pouquinho, porque às vezes as pessoas reclamam que está muito alto, né? Mas vamos ver. Fala, criatura. Feito para você, que eu ia ter carta branca para combater a corrupção e fazer o meu trabalho, que ele não ia proteger ninguém, era mentira. Mas fui ficando porque eu entendia que era possível fazer alguma coisa ainda. Até que chegou num limite, que ele tomou aquela decisão de interferir na Polícia Federal. Aí eu falei, não, agora não posso ficar mais. Agora é ser uma escolha entre ser alvo de ataques do grupo dele ou ser cúmplice dele. Eu prefiro ser alvo. Agora, o presidente Bolsonaro já está voltando a sua artilharia contra você. O presidente se incomoda porque ele quer desviar o foco, que ele quer que as pessoas esqueçam a inflação, ele quer esquecer quando a pessoa vai no mercado ou no posto de gasolina, a pessoa tem que deixar lá a carteira dela, ela quer que as pessoas esqueçam que ele desmantelou o combate à corrupção. Ou seja, nesse momento, o Sérgio Moro estava testando que o Bolsonaro e o governo dele era uma desgraça, era uma catástrofe, né? Mas vamos seguir. Ou seja, que esse governo é muito ruim. Momentos depois. A gente quer um Brasil que valorize a honestidade, que valorize quem trabalha e quem produz. Olha só, aí ele disse que a gente quer um Brasil de honestidade, né? Quem trabalha e que produz. Ali atrás dele está o Flávio Rachadinha, que ele sabe que é um corrupto, que ele sabe que é operador financeiro do clã Bolsonaro, que sabe que tomou dinheiro roubado do Vorcaro e fez coisas muito complicadas aqui no Rio de Janeiro com o senhor Cláudio Castro, como a gente falou ontem na nossa live aqui no nosso Portal do José. Mas ele está aqui com Tarcísio, Derrite, só gente barra pesadíssima, né? Mas vamos ver lá. Então ele é a favor de quem trabalha, quem produz e quem é honesto, né? Então o que essas pessoas estão fazendo aí com ele, né? É esse grupo aqui liderado pelo Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, hein, seu Moro? Que vai realizar essa missão. Percebendo que, no fundo, aquela promessa que ele tinha feito para você, que eu ia ter carta branca para combater a corrupção e fazer o meu trabalho, que ele não ia proteger ninguém, era mentira. Mas fui ficando porque eu entendia que era possível fazer alguma coisa ainda. Então, gente, esse é o perfil do mau caratista, né? E como nós aqui no nosso portal estamos fazendo muitas previsões, né, e muitas delas nós estamos acertando de uma forma muito mais rápida do que a Van Filosofia poderia imaginar, eu quero compartilhar com vocês que o que eu estou dizendo para vocês aqui já há algumas semanas, hoje está sendo compartilhado pelo meu amigo aqui, Reinaldo Azevedo, que também está profetizando, como eu profetizei, qual será o destino de Flávio Rachadinha. Acompanhe aqui. Começa a ir para o território do ridículo. E o Lula quer me enforcar. Não, porque o Joaquim Silvério dos Reis nem foi enforcado. Ô Flávio, para o seu destino ser igual ao do Joaquim Silvério dos Reis, eu vou fazer uma previsão aqui. Previsão não, Vale Bene, eu tive um insight. Que nem os Zecas cantando. Tive um insight, Isa. Para o seu destino ser igual ao do Joaquim Silvério dos Reis, Flávio, talvez você, um dia, dependendo do que aconteça com a eleição, você decida deixar o Brasil por vontade própria. E exemplo do seu irmão morar lá fora, né? Será? Tio Rei tá me escutando aqui, hein? Gente, eu vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta e em breve teremos novidades muito importantes, tá legal? Olha, e a sua participação aqui no nosso site está sendo
sensacional, gente. Estamos aí nas cabeças aí entre as pré-candidaturas no Brasil, tá bom? Muito obrigado e vamos seguir em frente, tem coisas importantes que a gente vai fazer nesse ano, tá bom? Tchau!